Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Muito bom estarmos juntos aqui, os que estão presentes, muito bom estar com você em casa, nesse domingo, dia que o Senhor fez para nós. Muito feliz, eu estava sentadinho aqui no início, fazendo memória de algumas coisas boas. Nesse ano de 2024, eu sou diácono permanente da Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu vinha com a minha esposa, chamo-me Melquisedeque, e quando a gente vinha agora pela Dutra, a gente fazia memória de que 2024 fazem exatos 30 anos, que pela primeira vez a gente veio à Canção Nova. E chegando aqui eu me recordo que não tinha nada disso, era um palco coberto ali, e a gente ficava sentado literalmente no barro, onde tem aquelas escadinhas ali à nossa direita. E desses 30 anos, somente em 2 anos não foi possível vir aqui em algum momento. 2020, no ápice da pandemia, e 2021. Fora isso, a nossa vida tem sido muito bem também construída debaixo do que a gente aprende por meio de uma televisão, de um sistema de comunicação. Então, quero aqui agradecer a Deus por fazer parte de alguma forma dessa beleza, desse tesouro que é a comunidade Canção Nova para nós. E vindo do Rio de Janeiro, de terras tão belas, eu não sei se você sabe, você já andou no Brasil em algum lugar com sensação térmica de 60 graus? Ontem a gente estava fritando ovo em qualquer canto da rua, viu? No chão. E com esse mesmo fogo, a gente quer viver esse momento de partilha, nesse encontro que tem um rostinho masculino, um rostinho do movimento do Terço dos Homens, tão belo e tão gigante dentro do nosso país. No início de janeiro, nos reuníamos com um dos bispos. Hoje ele foi nomeado para uma diocese muito próxima da gente, e Dom Joel, ele foi secretário nacional da CNBB. E Dom Joel, a gente fez um encontro só para os servos, só para quem serve no movimento do Terço dos Homens da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E Dom Joel presidiu a missa. E ele disse que no período em que ele estava, até ano passado, como secretário nacional da CNBB, o movimento do Terço dos Homens é, sem dúvida, o movimento que mais cresce na igreja. Porque ele não cresce nos centros urbanos, ele cresce em ambientes que a gente menos imagina. Ele cresce em lugares que a gente diz assim, a igreja não está presente, e lá se encontram homens rezando o terço de Nossa Senhora. O tema que me foi pedido para que partilhássemos foi homens do terço a serviço da igreja. Nós vamos pegar alguns homens da Bíblia para fundamentar o que é estar a serviço da igreja, para a gente entender essa beleza que é, a partir da descoberta de um modo de viver a minha fé cristã católica, eu também posso agora ser inserido cada vez mais neste corpo de Cristo, através de uma vida que vá servi-lo com alegria, como diz o salmista. Mas para que isso aconteça, se faz necessário uma experiência pessoal com Deus, uma vida de intimidade com Ele. Última quarta-feira e última segunda-feira, agora nessa semana, nós estamos preparando os catecúmenos. Alguns serão batizados na noite do Sábado Santo na nossa paróquia, outros receberão a crisma e outros receberão a primeira comunhão. São homens, e lá partilhando com eles, boa parte, a grande maioria, oriundos do movimento do Terço dos Homens. E um irmão disse, eu não sou batizado, e vai agora receber o sacramento no Sábado Santo. Outros que não têm o sacramento
da primeira comunhão, da primeira Eucaristia, e também no Sábado Santo serão agraciados com tamanho fervor. No dia 1º de setembro passado, 12 santificaram, através da santificação do matrimônio, as suas uniões. Eles não tinham impedimentos, mas não eram casados e viviam unidos, amigados. Lá na roça onde eu nasci, a minha avó falava assim: fulano é amancebado. Eu não sei se você daqui de São Paulo, lá dizia assim. E esses irmãos vieram bater na porta da igreja e dizer: nós não temos impedimento e queremos receber o sacramento. No dia 1º de setembro foram 12 casais. Esse é o tesouro do movimento, que serve para duas realidades muito claras: firmar quem já está na igreja e trazer quem está fora. Essa é a razão do movimento: fincar quem já está, alicerçar. A nossa pastoral familiar, boa parte dela faz parte do movimento, reza conosco, muitos ministros da Eucaristia, homens que já estão a serviço, fincados na igreja. Porém, existem alguns que nem os sacramentos da iniciação cristã possuem, e também nós devemos ter o olhar para esses, ou seja, pastorear quem já está e buscar quem está distante. Quando a gente entende o movimento assim, a gente começa a entender por que nós homens também devemos ser os lábios de Deus para tantos outros. Impressionante. O nosso movimento, ele não cresce a partir de marketing. Não é através de divulgação ou aviso de missa. Raros são os homens que vêm ao movimento, que vêm rezar semanalmente, que ouviram na missa: os homens se reúnem. A maioria vem por convite de outros homens. A maioria vem com aqueles que têm credibilidade no seu serviço. Já que este está me chamando, eu irei. São inúmeros os testemunhos que a gente vê lá, pelo menos no nosso grupo. Olha, eu vim porque meu pai, eu vim porque o meu filho, eu vim por causa do meu vizinho que me chamou. O nosso movimento, ele tem por perfil e característica divina ser homens protagonistas, porque estão cheios do Espírito. Eles são capazes de servir e ser a isca, o anzol para trazer tantos outros homens. Vamos pegar o texto que está no livro dos Juízes, no capítulo 6, e nós vamos ver aqui um homem que Deus quis que ele servisse a igreja. Porque a gente tem uma concepção de igreja hoje, paróquia, capela, mas naquela época o povo de Israel já era a prefiguração da igreja que surge a partir de Atos 2. O povo que caminha pelo deserto, o povo que se reúne na tenda, o povo que é conduzido por uma luz que o iluminava, um povo que era saciado diariamente com uma comida que era para aquele dia, era a comida da confiança, o maná. E esse povo, num determinado momento, Juízes capítulo 6, num determinado momento, esse povo fez mal aos olhos do Senhor. Eram tempos como os que nós estamos vivendo, um povo que quis viver apartado de Deus, e sempre que isso aconteceu, Deus se serve de homens comuns, para servindo, serem a sua presença na vida de outros que tanto precisam. Livro dos Juízes, capítulo 6. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. Significa muito tempo. A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel, e por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos. Versículo 6. Os israelitas ficaram deste modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta. Repete comigo, bem alto. O Senhor mandou-lhes um profeta. Olha para quem está do seu lado e repita. O Senhor mandou-lhes um profeta. Eis o oráculo do Senhor, Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e de vossos opressores. Expulsei de diante de vós e dei-vos a sua terra. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 11. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito. Agora o Senhor abandonou-nos, entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para Gedeão, disse, vai com a força que tens e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, como que eu livrarei Israel? Minha família é a última de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou-lhe, eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Olhe para cá. Era um momento muito crítico. E Deus precisava de alguém que pudesse, em nome dele, realizar uma obra grandiosa. Era um tempo de sofrimento, 7 anos sofrendo. E naquela época, a forma de você ser humilhado era você ser preso num cativeiro e perder bens e patrimônios. Era assim, e viver como escravo. Assim, o povo de Deus estava vivendo debaixo de um jugo imenso por causa de um povo adversário. O medo havia tomado conta. E Deus envia um anjo, e você sabe que quando Deus envia um anjo, na verdade, o próprio Gedeão, quando fala com o anjo, diz assim, ó meu Senhor, ele sabe que é Deus que está presente dele por meio do anjo. Só que quando o anjo aparece a Gedeão, diz que ele está limpando o trigo no lagar. Você sabe o que é um lagar? Lagar é onde se pisam as uvas. É como se fosse, imagine uma planície, e você faz uma vala de aproximadamente 1 metro, 2 metros, e naquela planície você tem um buraco, e ali dentro você joga a uva e você pisa para fazer o vinho. E Gedeão está ali naquela vala, limpando o trigo. Quem é da roça sabe, o trigo, quando ele está para ser colhido, a melhor forma de você limpar o trigo é no descampado, porque o vento te ajuda. Você sacode, ele já fica limpo. Não é na vala. Aquele lagar tem uma outra finalidade. Repita comigo, Gedeão estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Olha para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela, meu irmão, o maior fracasso da sua vida é fazer sucesso onde Deus não te colocou. Nós homens precisamos entender isso. Onde Deus colocar-nos será o lugar do fruto de 100, 60, 30 por 1. Mas nós precisamos nos colocar a serviço. Gedeão estava tão amedrontado que ele foi fazer a coisa certa, mas no lugar errado. Quando a gente descobre a nossa vocação, o nosso chamado, a gente não tem medo
de fazer a coisa certa, no lugar certo, mesmo que haja exposição ao perigo. Mesmo que aconteça de não ser do jeito que nós havíamos planejado, mesmo que não seja do jeito que nós havíamos organizado na nossa mente. Você lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas, Deus diz a ele, vai para a grande cidade Nínive. Ela precisa ser evangelizada. O pecado dela é grandioso. Jonas, vem me servir, Jonas. E o que é que Jonas faz? Ele compra um bilhete, entra num navio e vai para Tarsis. Jonas vai para o porão do barco e Jonas está dormindo. E o barco está sendo chacoalhado. O barco está em perigo com todo mundo que está no barco. E de repente, o camarada que vendeu o bilhete para Jonas vê que está faltando alguém na embarcação e fala: cadê aquele moço? E quando ele vai no porão, no sótão, Jonas está dormindo. Veja o que é a desobediência quando Deus nos dá uma direção, um rema, um norte, uma bússola, e nós insistimos em fazer a nossa própria vontade. Ser homens do terço, servir a Deus na igreja, não é um convite, é uma imposição. É uma imposição. Esse mundo está com sede de Deus. Quem falará? Quem servirá? Quem buscará esses outros homens que desconhecem a Deus? Senão nós que cremos que esse movimento é capaz de fazê-lo. E aí, quando a gente descobre onde nós devemos estar e o que Deus quer da gente, os frutos acontecem. Conta a história que tinha uma mamãe camelo, grandona, bonitona, e ela estava lá com o seu filhotinho, bebezinho, e o bebezinho virou: mamãe, posso lhe fazer 3 perguntas? Aí a mamãe disse: pode, meu filho. Por que a gente tem essa corcova aqui? A mãe: meu filho, nós camelos somos tão especiais que a gente tem essa corcova porque nós somos bichos do deserto. Então a gente armazena água. Enquanto outros bichos morrem no deserto, a gente tem água em reserva. Aquele filhotinho: tá bom, mamãe. Mamãe, por que a gente tem umas patas compridonas? A mamãe disse: meu filho, nós somos do deserto. Patas compridas fazem com que a gente ande melhor, sem afundar nas areias do deserto. As nossas patas nos dão mais agilidades do que qualquer animal que tenham patas pequenas. Aquele bebezinho fez a 3ª pergunta: mamãe, a gente tem uns cílios grandões, para que esses cílios nos olhos? Meu filho, nós somos animais do deserto. Lá existem tempestades de areia. Então esses cílios vão nos ajudar. Quando a tempestade vier, a nossa visão não será tocada. O filhotinho olhou: mamãe, corcova para água no deserto. Mamãe, patas compridas para andar no deserto. Mamãe, cílios para nos proteger no deserto. Isso, meu filho. Mamãe, então por que a gente está aqui morando no zoológico? Homem do terço, deixa eu ser sincero para você. Talvez até você não faça parte de um grupo, mas se é homem e está aqui, está fazendo hoje. Quando você não descobre quais são os propósitos, os chamados, os desígnios de Deus para a sua vida, você pode ter tudo maravilhoso, mas se não estiver a serviço dele, de que vai adiantar? De que vai adiantar tanto talento, se não está a serviço dele?
De que vai adiantar você ser uma pessoa tão culta, tão influente, talvez até versado em alguma outra habilidade? De que vai adiantar se não está a serviço dele? Aquele filhote colocou a mãe em xeque. Mãe, a gente tem tudo, mas a gente está no lugar errado. Gedeão estava fazendo a coisa certa, mas ele estava no lugar errado. Quantos homens eu conheço que são bons, mas ainda não despertaram, não conseguiram enxergar que o lugar que muitas das vezes se encontram não é o lugar que Deus deseja que eles se encontrem, e por isso são infelizes. E por isso eles não conseguem enxergar a grandeza de seu chamado. Eu conheço uma pessoa no Rio de Janeiro, eu não conheço ninguém, eu pelo menos não conheci ainda, que tenha mais dinheiro do que essa pessoa. E certa ocasião a empresa dele quis estar junto com a gente numa obra de caridade que faríamos em dezembro por ocasião do Natal. E era uma obra muito linda que dá apoio à criança com câncer. E ele falou assim: não, eu quero cooperar, eu quero estar junto, vou colocar a empresa a serviço, vou pedir inclusive para que os funcionários possam cooperar conosco. E aí eles juntaram, e a gente levou em alguns carros o que precisava ser oferecido para aquelas que tanto sofrem com a doença. Só que esse homem, num bate-papo, eu perguntei a ele: você não quer ir lá? É um lugar meio violento. Aliás, onde não está? E aí, ele falou: eu tenho agenda cheia. E eu falei: tá bom. Mas quando chegou na semana, a pessoa que ele designou para organizar disse: olha, ele vai, mas ele vai num carro sozinho, uns 3 carros dando segurança para ele, fica à vontade. Quando lá chegou e ele pôde se deparar com uma realidade de vida que ele até então não tinha tocado com os olhos, não tinha tocado nem mesmo com os seus bens. Quando eu me recordo da cena, porque como só tem criança, a criança nos torna mais sensíveis. Tinha um garotinho da Bahia, essa casa só abriga famílias que estão fazendo tratamento no Rio, mas que são de outros estados, e não tem como pagar hospedagem. Eles abrigam as famílias, um membro da família e a criança. Se o tratamento durar 1 ano, eles ficam 1 ano comendo, dormindo, se alimentando e recebendo a medicação nessa casa. E aí tinha um menininho de uma cidade chamada Alagoinhas, na Bahia. Esse menininho era cadeirante, ele não tinha as 2 pernas por conta da doença. E aí, no meio das brincadeiras, bola, boneca, peteca, era brinquedo. De repente, aquele garotinho com a bola na mão vira-se para esse senhor, muito próspero na vida profissional, pega a bola, joga para esse senhor e diz assim: você joga comigo? Ele virou as costas e voltou aproximadamente 1 hora depois, com o rosto transfigurado de tanto chorar. Sabe por quê? Eu posso ser a pessoa, o homem mais exitoso do mundo, mas se não estiver cumprindo o propósito de Deus, eu serei a pessoa mais incapaz de produzir frutos. Em compensação, o gago e velho Moisés, quando se colocou a serviço, foi capaz de conduzir durante 40 anos. O último da lista, Davi, quando se colocou a serviço, foi capaz de reinar sobre 40 anos sobre Jerusalém, como pouquíssimos reis imperaram. Raabe, uma prostituta, foi usada por Deus. Veja, Paulo o perseguidor, Pedro o inconstante, Isaías o boca suja, Jeremias o inexperiente. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: meu irmão, minha irmã, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Quantos de nós olhamos para as nossas realidades? Deixa eu fazer uma pergunta para você: você conhece o Evangelho? Quando fala do encontro de Jesus com Zaqueu, homem, São Mateus, Lucas, Marcos, estou dizendo aqui os evangelistas, os que narram o encontro, chamam Zaqueu por seu adjetivo: pecador, ladrão, público. Nenhum momento Jesus chama Zaqueu pelo nome que os outros chamavam. Zaqueu significa puro e santo. Aliás, puro e justo.
Justo na Bíblia é o único adjetivo que é dado a São José. O único. Que tem ligação absurda com santidade. Quando Jesus se encontra com aquele homem, ele olha para Zaqueu e a última coisa que ele viu em Zaqueu foi o passado ou o pecado, mas aquilo que Deus via que poderia fazer através de Zaqueu. Por isso o chama pelo nome e não pelo adjetivo que tantos outros o conheciam. Eu e você precisamos tirar um pouco. A minha avó saudosa, a mãe do meu pai, Dona Enedina, ela tinha um adjetivo para os netos dela. É só para mim, eu não estou falando para você, estou falando para mim, porque era assim que ela falava para os netos: deixa de ser sem vergonha. Era um adjetivo próprio do interior. Eu e você, homem, precisamos tirar essa roupagem de vergonha e entender que dentro desse mistério lindo que é a igreja, nós somos apenas uma rosa nesse belo jardim que ela é. Mas nós não podemos deixar de florir através do nosso serviço. Você sabe que toda Quinta-feira Santa é o ápice no sentido do ministério sacerdotal. Os padres estão na missa de manhã com os bispos e à noite é a missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. Já há aproximadamente 10 anos, por conta dos compromissos dos padres na Quinta-feira Santa, eu sou convidado a ir para algumas instituições, realizar o rito do lava-pés com adolescentes infratores. Queridos, eu não preciso desenhar porque você é inteligente. Se você tiver que escolher entre segurança, um presídio de segurança máxima, ou um presídio de adolescente, vá para o presídio de segurança máxima. Os adolescentes têm nome, é instituto, é escola, aquilo se respira ódio, medo, tristeza, andam de cabeça baixa, são divididos por facções. E já há alguns anos, há pelo menos uma década, os músicos do Terço dos Homens vão para estas instituições e nós vamos lá renovar com eles aquilo que é o sentido para nós da paixão, morte de Jesus. No tempo pascal, o cardeal celebra com eles, mas para viver o martírio, para viver o tempo da flagelação, sou eu quem vou com os homens do terço. Às vezes a gente olha para aquele ginásio, a gente vê a facção A do lado de cá, a facção B do lado de cá, e os agentes penitenciários no meio, segurando spray de pimenta e cacetetes. Tamanho é o ódio que às vezes se respira. Homens, nós não somos chamados a fazer o que nós gostamos. Nós somos chamados a estar onde Deus nos coloca. Se não for ali, não existe fruto. Mas se estivermos no lugar onde Deus nos chamou, pode ser os mais sombrios. Último final de semana de agosto, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela realiza uma romaria arquidiocesana, todas as paróquias, a Aparecida. E geralmente o nosso movimento tem uma atribuição. Nos últimos anos é rezar o terço, da Basílica até o Cruzeiro, quando a gente vai fazer a Via Sacra. Certa ocasião, estávamos puxando o terço, tem um carro de som, tem toda uma estrutura, e quando chega no Cruzeiro, vai começar a Via Sacra, aí os bispos começam. Quando chegamos lá em cima, encerrou-se, eu escutei: diácono, nós somos aproximadamente 300 no Rio de Janeiro. E deixa eu lhe falar uma coisa, 300 diáconos. Encontro de Aparecida do mês passado, nós éramos 10 diáconos no encontro. Nós temos aproximadamente 5 diáconos ordenados, que saíram do movimento do Terço dos Homens. E temos aproximadamente uns 10 na escola diaconal se preparando, que são origem do movimento do Terço dos Homens. Padres que viram vocações e dialogaram com esses homens e disseram: não desejam fazer a experiência? E a partir desse chamado sacerdotal do padre que os convida, vão fazer um discernimento de 5 anos aproximadamente, estudando na nossa escola diaconal. E nós estávamos em Aparecida e eu escutei: diácono. Eu não olhei porque tem muitos.
Até que um jovem colocou a mão nos meus ombros e disse: tudo bom? O senhor lembra de mim? Eu falei: filho, eu já estou com o Alzheimer bem perto da vida, não estou lembrando nem da meia que eu estou usando. Eu sou um daqueles meninos que botava a túnica lá no Degase e que o senhor lavava os pés todos os anos. A comunidade Aliança de Misericórdia me preparou para a Crisma e eu estava lá dentro e todo ano, pelo menos 2, 3 vezes o senhor ia lá. Uma era no lava-pés, a outra era no advento para preparar para o Natal, e a outra o senhor vinha em um outro mês que eu não lembro. E lá o senhor lava meus pés umas 2 vezes. Eu fiquei 2 anos cumprindo a minha medida socioeducativa, mas lá eu recebi a Crisma, fui despertado e hoje eu estou em missão na Bahia com um sacerdote da comunidade Aliança de Misericórdia. Irmãos, o fruto acontece pela nossa obediência do chamado de Deus para servi-lo com alegria onde Ele nos colocar. Agora, o câncer desta geração é a omissão. Adão ficou silencioso enquanto Eva conversava com a serpente. Davi ficou calado quando Tamar, sua filha, foi abusada por um outro homem. Eli tinha 2 filhos adúlteros e ele se cala diante do pecado dos filhos. O maior desafio de homens desta geração é lutar contra a sua omissão. Homens fracos, famílias enfermas. Por que que você acha que nas raríssimas aparições de São José não aparece dialogando com Nossa Senhora? Ele fala com ela, mas ela não fala com ele. São José não aparece dialogando com Jesus. São José dialoga com o anjo. E quando o anjo acorda dizendo: não temas receber Maria, quando o anjo o acorda dizendo: vai embora porque Herodes quer matar o menino, nas 2 vezes ele levanta imediatamente e faz, a palavra é essa, conforme, na forma, do jeito, sem mudar, sem questionar. São José é modelo para nós, de homem que faz aquilo que Deus pede e não aquilo que ele tinha como sonho. São José abre mão da mais bela missão de um homem, que é gerar vida. A ordem do Gênesis: crescei e multiplicai-vos. São José aniquila a sua vontade para fazer a vontade de Deus. São José abre mão de sua carpintaria para ir para um lugar longe, desconhecido, e fica esperando o anjo aparecer de novo. E quando o anjo aparece de novo e ele está no Egito, São José precisa retornar. São José confia plenamente que quando Deus direciona, a ausência de questionamento é a certeza do êxito. Eu e você precisamos servir à estatura dele. Porque se a gente faz muita pergunta, na verdade nós queremos a nossa segurança. Nós queremos saber. Interessante e belo. Quando os discípulos perguntam a Jesus: onde moras? Jesus não diz. Em Cafarnaum, em Nazaré, ele diz: vinde ver. A raposa tem suas tocas, as aves têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando a gente confia no chamado, a gente vai desprovido de qualquer segurança humana. Não leveis 2 túnicas, não leveis sandálias, não leveis sacolas. Quando Jesus nos envia, ao mesmo tempo esse envio é um chamado para servir na igreja, ele só nos pede uma única coisa: confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Os mais improváveis foram os escolhidos por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora ninguém mais tem cartão, né? Tudo no Pix. Mas você daria a senha da sua conta e o cartão para uma pessoa que você sabe que é ladrã, já foi condenada por roubo? Tu entregaria? Mas Jesus entregou a bolsa dos apóstolos a Judas.
Você chamaria para ser o príncipe, o primeiro, aquele que é mais inconstante, não sabe se lava o pé ou se toma banho, e em 5 minutos ele consegue tomar decisões tão distantes umas das outras. Ele escolheu Pedro. Como escolher um assassino? Como escolher alguém que quer matar quem está perto de mim? Ele escolheu Saulo. Deus, como diz São Apóstolo São Paulo ao povo de Corinto, na primeira carta, ele escolhe os desprezíveis deste mundo para confundir os fortes, para confundir aqueles que são grandes neste mundo. Se você, homem, está no serviço de Deus, saiba, você e eu precisamos nos enxergar como desprezíveis para este mundo. Não queira ser agradado por este mundo. São Tiago vai falar inclusive de algo grande. Não seja amigo deste mundo. Ser amigo deste mundo é ter inimizade com Deus. Eu e você entendemos o que significa essa amizade e também essa inimizade. Agora, quando a gente descobre a alegria de servi-lo, a gente percebe que isso não é um fardo, mesmo que seja cansativo, mas é uma honra, é um prazer. Quando nós descobrimos a nossa missão, quando nós descobrimos o chamado de Deus para servi-lo na nossa igreja, a gente começa a enxergar que é um dom imerecido. Nós não temos habilidades. Os nossos adjetivos são iguaizinhos aos adjetivos de Zaqueu, mas ele não nos chama por adjetivos, mas por aquilo que ele enxerga em nós, o puro, o justo. O que ele vai fazer no futuro é o que ele nos chama no presente, e não aquilo que os outros estão colocando como reflexo das nossas más escolhas no passado. Homem, sai desses 3 dias aqui, e você que está em casa da mesma forma, olhe para a sua vida, onde você está sendo essa omissão, onde você não está tendo coragem de servi-lo, e olha, nem todos serão chamados para o mesmo serviço, mas o tesouro que é a igreja, tem lugar e tem espaço para todos. Temos amigos nossos, como falei, que eram coordenadores de grupo do terço. Uma paróquia, era ele que ligava o som, era ele que escolhia quem recitava a dezena, era ele que escolhia os músicos, e de repente o padre olhou para ele e falou o seguinte: você não quer fazer uma experiência na escola diaconal? Você sabe o que é isso? Hoje alguns já são ordenados, outros estão a caminho. Nós temos homens na nossa paróquia, nós temos um grupo de pessoas que servem alimento, aqueles que hoje estão mais fragilizados na vida. O nosso bairro, Vista Alegre, a nossa paróquia, São Rafael, ouso dizer que está situada num lugar muito prazeroso da nossa cidade. E muitos reclamam. Você vai entender que nós, e tem que tomar cuidado com as palavras, né? Nós favelizamos o bairro porque a gente traz a população de rua para comer na igreja. A maioria dos homens que servem lá são os homens do terço. Doam pelo menos 3 horas da sua semana, além da oração do terço, para fazer comida, para descascar alho e cebola, para preparar o alimento, para dar o alimento. E geralmente, quem come, larga as quentinhas ainda com comida no chão e vai embora. No final, esses homens ainda têm que limpar tudo o que os outros deixaram. Descobriram que ao rezar o terço, algo os impelia: eu posso oferecer mais. Eu posso oferecer mais. A pergunta que eu faço para você: que você é um homem de Deus, eu não tenho dúvida. Esse algo mais. Parti aqui, Flávio me telefona: diácono, você me empresta R$1.000? Dia 20 eu te pago. Um bom menino. Toma aqui, Flávio. Chegou dia 20, ele, paf, paga. Daqui a 30 dias, diácono,
Ô Flávio, eu vi aqui teu número. Pô, dá para você me emprestar R$1.000? Pô, ele pagou da outra vez, né? Toma aqui, Flávio. Pá. Chegou no dia 20, ele foi lá, pagou. No terceiro telefonema do Flávio, eu olho para o celular. Você sabe o que é que eu faço? Já abro o aplicativo do banco. Vai pedir. Ele gerou em mim a expectativa de que é isso que eu posso esperar dele. Qual é a expectativa que você está fazendo com Deus, gerando com Deus? Quando você para rezar o terço com os homens do teu grupo, qual... Deus olha e fala assim, é ele. Eu já sei, ele vai falar da esposa, ele vai falar das filhas, ele vai falar da irmã, ele vai falar da... Porque você já gerou a expectativa. Você já está tão habituado que apesar dele ser onisciente, ele já sabe, ó, lá vem, aquele ali eu conheço. Olha como é que ele começa a rezar. É sempre assim, e é tão bonito vê-lo assim. Nós somos o que nós geramos de expectativa em Deus. Se você está sendo ovelha gorda, sentada apenas no banco, o que já é bom, viu? E rezar o terço. Mas se você não consegue entender o que significa, o que eu posso fazer, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Como o profeta Isaías, você não entendeu nada. Você tem cílios para o deserto, corcova para o deserto, pernas longas para o deserto, mas está preso numa jaula. Se solta, homem. Eu tenho absoluta certeza, o seu grupo de terço pode fazer algo que talvez só vocês podem realizar. Absoluta certeza. Talvez somando com um outro grupo, algo que talvez não esteja nem na característica do movimento. Não é nosso ficar servindo alimento, mas foi o que Deus pediu. Não é nosso ir para o presídio. Eu estava sentado ali enquanto a gente escutava a pregação, e um homem me mandou um áudio, dizendo assim, diácono, você falou do chocolate para levar para os garotos lá, para adoçar a vida deles lá no presídio. E ele falou assim, a gente tem alguma coisa aqui para te ajudar. Ele não sabia que eu estaria aqui. Ele, de alguma forma, deve ter chegado a ele a nossa necessidade. Na hora que eu ouvi o áudio, eu olhei para a imagem de Nossa Senhora e falei, obrigado, Nossa Senhora, porque a gente está sem estrutura para levar o som. A gente tem os músicos, mas a gente precisa levar as coisas. A gente está indo para o presídio. A gente não quer fazer nada meia boca. A gente quer levar aqueles meninos a uma experiência de Deus. E não lavar o pé para tirar poeira, mas remover sujeira do coração. Desejarem, despertarem sonhos novos. E aí eu estava ali sentadinho e essa pessoa mandou um áudio. Talvez do jeitinho dele, seja o jeito dele servir, dele se colocar onde eu posso estar. Vem cá, Evandro. Evandro é um dos nossos meninos, nascido em Brasília, de Goiás, mas foi parar na cidade maravilhosa. E o Evandro chegou lá no Rio de Janeiro, já diz o ditado popular, né, Evandro? Sem lenço, sem documento. Não frequentava nenhuma igreja no Rio de Janeiro. Não frequentava. Fala pra gente um pouquinho desse teu início. Como é que você chegou no grupo da gente lá? Foi através de... Eu fui à missa no domingo e lá vi falar sobre o movimento do Terço dos Homens, onde na outra quinta-feira eu fui participar do Terço dos Homens. Nesse dia da missa, nessa missa eu já comprei a camisa, vesti a camisa e fui para o Terço dos Homens na quinta-feira, onde lá eu tive uma experiência que eu tenho certeza que muitos aqui de vocês já teve. E no meu segundo encontro do Terço dos Homens, tinha um retiro para a liderança do grupo do Terço dos Homens. Eu era só uma ovelhinha ali, sentada
Deixa eu tentar explicar aqui. Não sei até quando, mas momentaneamente eu sou o diretor espiritual do movimento no Rio de Janeiro. 2 vezes no ano, nós fazemos 2 encontros para toda a arquidiocese com quem serve no movimento. Coordenadores, músicos do terço. Às vezes tem homens que são do acolhimento do terço. Tem que estar servindo. Você imagina aproximadamente 300 paróquias. Se cada paróquia tiver um grupo, pelo menos 300 homens. E aí a gente fez o convite. E você era, vamos lá, como você disse, apenas uma ovelha. Apenas uma ovelha. Aí fui para esse encontro, aonde lá o Espírito Santo agiu em mim assim de uma forma que eu não sei nem como expressar isso. Só sei que para mim ali era o meu lugar. Eu precisava estar lá aquele dia. Eu precisava estar naquele encontro. E no outro dia que acabou o encontro, eu te procurei. Falei, diácono, eu preciso participar de alguma coisa dentro da igreja. Alguma pastoral, ou me engregar no movimento do terço. E você falou para mim, a gente tem o acolhimento e tem o Pasquam. A pastoral da comunicação. A pastoral da comunicação que está precisando. Reza, depois você me fala. Eu fui para casa, fiquei com aquilo na cabeça. Foi aonde que eu cheguei para você e falei, diácono, hoje eu quero servir no acolhimento. Onde eu fui muito bem acolhido pela pastoral do acolhimento, aonde eu sirvo no terço nas quintas-feiras e no domingo na missa das 19 horas. E a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, vocês que hoje estão na igreja, vão para o terço, procura um coordenador de pastoral, tenta engregar em alguma pastoral para a gente poder servir a Deus com esse movimento do Texto dos Homens que hoje particularmente mudou a minha vida. Eu sou muito grato a você, diácono, que é o nosso coordenador, e ao movimento do Texto dos Homens que hoje mudou a minha vida. Uma das finalidades do Evandro, nossa paróquia, o nosso grupo, os assentos não cabem. Então outras cadeiras precisam ser colocadas do lado de fora, onde tem os telões, e nos corredores da igreja. Na quinta-feira, o servir do Evandro é missa das 19 horas. Ele fica na porta, não há mais folheto. Então o que ele faz para acolher na missa é sorrir. E aos idosos levá-los aos assentos. Acaba a missa 7h45, 19h45. Um mar de cadeiras brancas é colocado para dentro da igreja e ele vai colocando as cadeiras para que outros homens sentem. Deu 9h15, começou às 8h, 9h15, esses homens vão embora. O Evandro fecha as cadeiras e vai arrumá-las. No domingo, em uma das missas, ele volta para na missa da noite, ali sim, com o folhetinho da missa, com o mesmo sorriso, ajudar a abrir portas para quem precisa. Irmãos, às vezes, me perdoe, ele vai entender, aliás, ele já entendeu. Às vezes só limpar o assento para quem vai sentar é tão importante como aquele que recitará as dezenas ou fará alguma partilha naquela noite. Aqueles homens que estão lá, o contato primeiro é com o Evandro e alguns outros, Jorge, tem os outros, Rogério, que ali, e há algo bonito. O terço começa, o Evandro já não tem mais o que fazer, os bancos estão colocados, as pessoas já estão todas prontas,
ele pega o banquinho dele, com o coletezinho dele escrito acolhimento, e ele senta igualzinho a todos os outros para rezar o terço de Nossa Senhora. Quando a gente descobre o nosso chamado, não importa se é para limpar o banco ou se é para ser o diácono, o fruto é o mesmo: fazer com que a igreja se beneficie da simplicidade dos nossos gestos. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Esse mundo está cansado de discursos. A gente está escutando tanta coisa, é tanta gente que fala. Você abre o celular, parece que é uma pregação a cada 5 minutos, se você perder seu tempo precioso ali. O mundo está tão carente de exemplos, de homens que façam, muitas das vezes, como São Francisco ensinou, sem pegar sequer o microfone, como dizia Padre Antônio Maria aqui na pregação dele, no dia de ontem. Usemos as palavras quando elas forem necessárias. Somente, eu queria convidar você agora e aqui em casa, a abrir o coração. Como disse o Evandro, foi num num encontro de um dia, que não era para ele estar, que ele não tinha finalidade, que ele não servia, mas ele foi tocado e disse: eu posso me oferecer, envia-me, Senhor. Eu quero me aprofundar no servir por amor e por servir a igreja. Eu convido você a ficar de pé, para a gente responder a tudo isso, rezando. Olha para quem está do seu lado aí, fala assim: meu irmão ou minha irmã, não pode ser mais forte, meu irmão, não adianta, corcova, pernas compridas, cílios, se você não está no deserto. Olha para ele, não adianta nada rezar o terço, se esse terço não te transforma. E eu creio, você já mudou muito, mas ainda há algo a ser mudado. Vamos cantar e dizer essa grande verdade que nós queremos assumir hoje como sendo uma bússola divina para nós homens do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Cante, se sabe cante, se não sabe escute. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Aí eu não sei falar, criança. sou apenas uma criança. Cante! Ai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor. Vem falar por mim, misericórdia. Eu convido você, homem, a ficar de joelhos. Nós vamos cantar essa estrofe. Você, homem que está aqui, você, homem que está em casa, se puder, fique de joelhos. Nós queremos orar uns pelos outros. As mulheres que estão de pé, apenas estenda a sua mão na direção deles. E há uma imensidão em casa. Cante, reze, intercedendo por esses irmãos. Eis a vocação
de não calar a minha voz. Sim! Vamos, coragem, grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, tão pequeno sou. Até os homens temem. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Amado Deus, o Senhor visitou Gedeão quando ele estava literalmente no buraco, Senhor, fazendo a coisa certa no lugar errado. Senhor, quantos de nós, em abismos da nossa vida, talvez vivendo o tempo mais dolorido de nossa história. Sim, Senhor, crises não são impedimentos, Senhor. Crises revelam o Teu poder em nós. Gigantes como Golias não revelou Davi, mas revelou a fraqueza, a covardia de Saul. Davi era apenas um menino e Saul era preparado. Momentos difíceis, Senhor, realçam o Teu poder em nossa vida. Se porventura aqui ou em casa alguém, como Gedeão no buraco, com medo, sim, Senhor, toca com o Teu Espírito, o protagonista daquele que serve, Senhor. O Teu Espírito é que nos envia, que nos impele. Sim, nós não sairemos de Jerusalém, nós ficaremos em Jerusalém, porque virá sobre nós o outro Paráclito, e Ele nos dará força, e seremos Tuas testemunhas. Onde o Senhor plantar nossos pés, onde o Senhor colocar a nossa existência, ambiente profissional, na nossa igreja, na nossa família, na nossa rua, envia-nos, Senhor, envia-nos, e que o Teu Espírito venha em profusão, retirando medo, tirando a gente de buracos, de valas, e nos colocando nos lugares certos, com as palavras certas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Criador, as nossas mentes visitai. Vem, Pentecostes, vem sobre nós, Senhor. Nós necessitamos, a Tua vontade queremos fazer. Vem, Senhor, envia-nos. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor, envia-me. Encoraja, Senhor, encoraja os amedrontados, desinstala os homens. Vem, Espírito Santo, toca e vence toda omissão, todo silêncio. Vence, Espírito Santo, em nós homens. Vence, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem. Toda preguiça, pecado capital, seja vencida pelo derramar do Espírito do Senhor.
toda frieza, toda comodidade, toda letargia seja vencida pelo derramar do Espírito do Senhor. Espírito de vida que sopra, anima, vem sobre nós, anima os nossos corações. Vem, Espírito Santo. Somos necessitados, Espírito Santo. Toda acomodação, Vem, Espírito. o Senhor está mesmo dando esta graça. Vem, Espírito Santo. Tirando toda acomodação, achando pessoas que achavam que estavam fazendo muito, já participando, é bom, mas o Senhor quer mais de você. O Senhor quer mais de você. Estão sendo tocados agora, impelidos pelo próprio Espírito Santo a se lançar como missionários dentro da sua paróquia, dando testemunho. Homens que não sabem como começar, homens que não sabem como iniciar. O Espírito sopra, o Espírito sopra onde quer. Ele é o protagonista. E você, homem que se ajoelhou, você, homem que se ajoelhou, vai se levantando e vai cantando, vai rezando. Anuncia-me, anuncia-me. Esse mundo precisa, esse mundo precisa. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo, Pois estou contigo para te livrar. para te livrar. Confia em mim, Confia em mim para te livrar. para te livrar. Confia em mim. Confia em mim. Diácono, enquanto nós rezávamos, Deus me mostrava homens como pontes, uma montanha e homens que juntos se uniam para formar uma ponte. E eu aqui rezando, escutando o diácono rezar, e o Senhor colocava em meu coração que você precisa ser essa ponte de salvação, precisa se dispor a ser ponte de salvação. E logo me veio um fato que aconteceu agora esses dias, dia 7 de março. Eu estava chegando na paróquia, onde nós estamos, no Paraguai, e eu vi um homem sentado debaixo de uma árvore, em frente à paróquia. E esse homem, quando me viu, eu fui abrir a porta da paróquia, ele já me abordou e falou: meu irmão, você tem alguma coisa para eu comer? Alguma roupa? E ele estava sujo, com mau cheiro, e inclusive com roupas femininas, um homem. E aí ele me explicou: está aqui minha carta de soltura, eu acabei de sair da cadeia. Fazem 15 anos que eu fiz um roubo, e por isso eu paguei 15 anos, porque a pessoa a quem eu roubei tinha muito dinheiro, então ele conseguiu deixar o tempo suficiente. Eu cumpri até mais do que minha pena, e eu acolhi aquele homem, rezei por ele, dei roupa para ele, alimento. E mais do que a roupa e o alimento, eu falei: você quer se confessar? Você quer uma nova vida? E aquele homem foi se confessar com o Padre Carlos. À noite, isso foi por volta das 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Então Deus falou forte no meu coração: seja misericórdia para essa pessoa, seja a ponte que leva este irmão, o nome dele é Hector, que leva esse irmão, que traz esse irmão até mim. E assim essa pessoa foi, se confessou às 3 e pouco da tarde.
e nós tínhamos cerco de Jericó na paróquia. Ele ficou na paróquia e ele disse: eu vou participar desse cerco. À noite, às 7h30 começou, às 6h30 começou a Santa Missa. Ele ficou e rezou conosco, e eu vi todo esse movimento de Deus, por conta da disposição. Imagine se eu parasse aqui e não desse o meu sim. Assim eu quero motivar você, seja a ponte de Deus, porque como o diácono falou, Deus quer usar esses instrumentos insuficientes que somos nós, com nossas misérias, com nossas fragilidades, mas eu fiquei feliz por ser essa ponte a uma pessoa que cumpriu 15 anos de uma pena que talvez não devia cumprir tanto tempo assim. Eu vou te pedir para você ler. Isso aqui eu recebi de um homem essa semana. Está em letras grandes. Leia com voz forte. É a mensagem de um homem do terço. Tenho 56 anos, tinha pelo menos 35 que eu não me confessava. E sábado passado, lá no Santuário de Fátima, no recreio, me confessei e voltei a comungar. É a graça de Deus. Disse-me o Senhor: vai falar por mim. São homens assim que chegam. Não esperemos homens prontos, porque nós também não estamos prontos. Mas existem alguns que precisam da ponte. Existem alguns que não chegarão do outro lado. E precisa encontrar nas nossas noites menos julgamentos e mais compaixão. Precisam encontrar menos dedos apontados. Serão esses que virão. Não esperemos, com todo respeito, que os seminaristas venham rezar o terço conosco. Não esperemos que os padres, os diáconos, não. Serão homens que não conhecem, homens que não sabem o sentido do pecado, homens ou que perderam esse sentido, mas que rezando vão ter 35 anos. Não sabem nem mais como confessar. Mas onde transborda, onde permanece o pecado, onde ele abunda, transborda a graça de Deus. Você, homem do terço, levanta sua mão, homem, só os homens. Diga: eu sou responsável. Eu sou responsável por essa obra maravilhosa. Por essa obra maravilhosa. De conversão de homens. De conversão de homens. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me. Eu quero falar por ti. Eu quero falar por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aplaudo o nosso Deus para valer, com toda a força que Ele merece. Anuncia-me, vai falar por mim. Anuncia-me, vai falar por mim. Anuncia-me.